Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 35 em diante. João 1, 35. Amém? Vamos lá? João 1, 35, diz a palavra: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram. Viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Somente até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra que acabamos de ler. Pedimos em nome de Jesus a direção. Senhor, por meio do Espírito Santo, ministra aos nossos ouvidos, aos nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor, que a palavra que desvenda, Senhor, a palavra mais penetrante, que a espada de 2 gumes, ela venha alcançar o que tem que alcançar dentro de nós, fazendo com que o nosso espírito seja edificado, Senhor, fazendo que a nossa alma, Senhor, esteja na Tua presença, bebendo da Tua fonte. Senhor, que esse pão, que a Tua palavra nos alimente, nos fortaleça, para que venhamos sair daqui instruídos, capacitados a vencer. Não venha eu, pois sou pecador, falho como qualquer outro homem, mas o Senhor, ó Pai, por meio do Espírito Santo, possa usar a minha vida nessa noite, Senhor, alcançando cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém, irmãos. Essa história... eu quero retratar algo aqui com você interessante. João Batista, ele pregava a respeito de Jesus. João Batista anunciava, ele é aquele que havia a profecia a respeito dele, que iria preparar o caminho para o Messias. Então João Batista, ele foi aquele que pregava a respeito de Jesus, e um pouquinho antes ele já havia falado quem era Jesus. Ele já havia indicado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na ocasião do batismo de Jesus, né? Então, antes de Jesus se manifestar como Cristo, então antes de Jesus iniciar o seu ministério, João já havia iniciado o ministério dele, preparando as pessoas, preparando o caminho para que Jesus pudesse vir e cumprir o seu propósito. Nós também, como João, podemos ser facilitadores, ser aqueles que falam do Messias, aqueles que preparam o caminho para a mudança das pessoas. Você e eu não temos capacidade de mudar as pessoas, mas nós podemos indicar elas para o caminho que pode mudar a vida delas, e o caminho é Jesus. Quero ouvir um amém? Nós também podemos fazer esse trabalho de levar pessoas até Jesus. Então João era muito popular naquela época. João cresceu, muitas pessoas, vai dizer a palavra, vinham até João para ser batizados por ele. E João, por sua vez, tinha discípulos, tinha seguidores. Só que ele já avisava: olha, aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Convém que ele cresça e eu
diminua. Quando perguntavam a João, quem é você? Ele começava dizendo quem ele não era. Porque as pessoas queriam dizer, não, você é o Messias. Ele já começava dizendo, eu não sou o Messias, mas eu estou preparando o caminho para ele. Né? Queridos, nós temos essa lição de João. Nós temos que saber quem nós somos, mas também nós temos que saber quem nós não somos. Porque muitas vezes até alguns líderes querem tomar o lugar de Deus e abrir a cabeça das pessoas e mudar as pessoas. Você não tem esse poder, o Espírito Santo tem. Amém, queridos? Eu tenho que saber quem eu sou, mas eu também tenho que saber minha limitação, quem eu não sou. Eu preciso saber as mudanças que ainda não aconteceram na minha vida e ser sincero para com Deus. Não tem aquela canção, eu só quero tua presença? Tem uma parte da canção que diz assim, eu te entrego tudo o que tenho e sou, e também quem eu não sou. Eu acho demais essa canção. Porque é como se na canção você está dizendo assim, Senhor, eu te entrego quem eu sou, as mudanças. Olha, eu antes mentia, não minto mais. Senhor, antes era uma pessoa ruim, vingativo. Agora eu descanso no Senhor, agora eu planto amor. Mas quem eu não sou? Senhor, tem coisa que eu não mudei ainda, mas eu te entrego aqui, porque o caminho da mudança para a minha vida é o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então João sabia quem ele era, e João sabia quem ele não era. Então ele tinha humildade suficiente. E aí aqui vai dizer, versículo 35, no dia seguinte depois do que? Do batismo de Jesus, porque o que fala antes disso é a respeito do batismo de Jesus. Então no 35 ele vai dizer, no dia seguinte, né? João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Então João estava com 2 discípulos dele, seguidores, que aprendiam com ele. De repente, quem passa? Versículo 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Como você pode dizer, aleluia? Imagina, você está num lugar, daqui a pouco o próprio Cordeiro de Deus passando, na forma humana ainda. E João sabia, João tinha essa revelação do Pai. E João traz essa revelação para aqueles 2 discípulos. Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus. É esse que eu falei durante tempos, durante anos. É esse aí que vai mudar a humanidade. É esse aí que pode curar vocês. É esse aí que pode libertar vocês. É esse aí que vai colocar vocês no céu. Ele, o Cordeiro de Deus, ele já está se referindo àquele que veio para morrer em nosso lugar. Vamos para dizer amém? Ele já estava falando da obra redentora. João sabia do que estava falando, irmãos. Eis o Cordeiro de Deus. O que acontece? Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, o que eles fizeram? Mas é óbvio. Seguiram quem? A João? Não, a Jesus. Ou seja, eles eram discípulos de João. Mas quando João falou, aquele é o Cordeiro, eles passam a ser discípulos do Cordeiro, eles não são bobos, né? E João se coloca no lugar dele, né? Sabe, queridos, no reino de Deus não há lugar para competição. Quero ouvir um amém, queridos. Na igreja nós temos departamentos, sim ou não? Nós temos células, sim ou não? Sim, mas nós não somos donos de ninguém. Todos na célula, todos nos departamentos são de Jesus. Quero ouvir um amém, irmãos? Todos são de Jesus. A igreja é uma só. Os departamentos, as células, é para a gente ter um alcance maior, uma organização maior, mas a igreja é uma só. É uma só igreja. Não tem uma igreja à parte na célula de fulano ou beltrano. É a mesma igreja. Igreja é o ministério de amor. Igreja de Jesus Cristo. Quero ouvir um amém, igreja? Quem está entendendo diz um amém mais forte aí. Amém. Então João deixou ir. João deixou ir. E os 2 foram. Só que olha o que acontece no versículo 38. E aí que eu começo de fato a mensagem de hoje. 38. Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Para aí. Imagina Jesus passando, né? João falou, olha o Cordeiro. Os 2 discípulos vão atrás de Jesus. De repente Jesus percebe assim, e ele faz assim, o que vocês querem? O que vocês estão procurando? Queridos, eu
ouvi uma mensagem essa semana, lá nos meus estudos ali da teologia, de um pastor americano, não conhecia, chamado James, tinha anotado, mas esqueci meu esboço. James, acho que Smith, se eu não me engano. E ele fala sobre isso, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele fala que no livro de João, Jesus faz perguntas confrontativas. Jesus faz perguntas sabendo o que tem aqui dentro. E aí nós podemos citar alguns exemplos. Certa vez Jesus estava pregando e a palavra começa a ficar dura. Sabe aquele culto que você vem na igreja, parece que Deus revelou a tua vida todinha para o pastor, né? E saiu todo mundo da igreja, ficou só você ali. E o pastor parece estar falando da sua vida. Foi mais ou menos isso. Só que foi uma palavra de confronto. Você precisa mudar isso, aquilo. E Jesus traz uma palavra dura. E as pessoas começam, como se fosse num culto, trazendo para a nossa realidade, levantar e ir embora. Você imagina? O pastor pregando, as pessoas levantando e indo embora, levantando e indo embora. E os discípulos começam a ver aquilo, ficam assustados, ficam preocupados. E de repente alguém dos discípulos chega para Jesus e diz assim: mestre, o povo está indo embora, o teu discurso está pesado, como quem dissesse assim: pega leve, vai devagar, olha, as pessoas não estão suportando a mensagem. Talvez eles esperavam que Jesus ia falar: né, vai atrás, corre lá, traz de novo. Mas ao invés disso, Jesus faz uma pergunta para eles. E essa pergunta foi altamente confrontativa, se é que existe essa palavra. Eles dizem assim, Jesus diz assim: e vocês querem sair também? Está aí todo mundo embora, e vocês querem ir também? Então essa pergunta de Jesus, ela vai no âmago. E o que Jesus está... Essa pergunta diz muita coisa. O que Jesus está falando: eu não estou preocupado com popularidade, eu estou preocupado em pregar a verdade. Quero ouvir um amém. O que Jesus está dizendo para os discípulos: vocês querem ser meus discípulos? Às vezes nós vamos ficar sozinhos. Vocês querem ser meus discípulos? Às vezes as pessoas vão falar mal de nós. Vocês querem ser meus discípulos? Às vezes vai ter situação desconfortável. Vocês querem ir embora ou vão ficar? E aí? Todos nós temos um chamado para sermos discípulos de Jesus. Mas talvez Jesus está te perguntando hoje: você quer ir embora também? Eu tenho certeza que não. Nós estamos aqui porque amamos Jesus. Jesus está acima das decepções humanas que nós temos. Quero ouvir um amém? É claro que nós vivemos situações difíceis no contexto de igreja, no contexto de servir a Jesus, onde nós estamos, no trabalho. Ei, mas quem nos chamou? Para onde nós estamos olhando? Então o livro de João é feito de algumas perguntas. Por exemplo, quando Pedro tinha negado Jesus, estava todo ressabiado. Jesus se encontra com ele. Sabe quando você erra e teu coração está pesado? Algum marido aqui já errou com a esposa? Não, né? Só o pastor Ilcinho. Algum pai, alguma mãe já errou com o filho? Coisa terrível é errar com o filho, né? O coração da gente fica pesado. Então, Pedro estava pesado porque ele negou Jesus 3 vezes. Não foi só que ele negou, ele falou que morreria por Jesus. E quando Jesus estava num momento mais difícil, ele negou Jesus por 3 vezes. E o olhar dele cruzou com o de Jesus nessa hora. Ele lembrou. E ele sai dali, ele foge. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus vai encontrar ele. E Jesus prepara uma refeição, né? Para trazer a reconciliação. Só que no meio da conversa, Jesus pergunta 3 vezes. Ele vai no âmago de Pedro. Pedro, tu me amas? Porque antes Pedro diz assim: eu te amo a ponto de morrer por ti. E agora Jesus pergunta: Pedro, depois de tudo que aconteceu, filhão, tu me amas? E aí ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Porque ele está confiando em Pedro. Apesar dos nossos erros, ele ainda confia em nós, desde que haja uma mudança, um arrependimento. Amém, irmãos? Agora, Jesus, ele faz perguntas. Talvez hoje você veio aqui esperando uma resposta de Deus. Talvez a resposta de Deus seja te devolvendo uma pergunta.
Porque as perguntas, e essa pergunta aqui especificamente, está projetado, aqui o versículo 38, os dois discípulos vão empolgados. Eles saem já de um discipulado sensacional, popular. Eles falam, agora nós vamos subir de cargo. Agora nós vamos seguir alguém maior. E de repente Jesus vira e fala, qual o desejo de vocês? Por que vocês estão aqui? Por que vocês estão me seguindo? O que vocês estão procurando? Qual é a fome e a sede de vocês para estarem aqui? O que motivou vocês a estarem aqui? Quando eu era pequeno, eu lembro de uma pessoa que foi para a igreja. Tinha uma pessoa no bairro que ela era muito popular, fazia umas coisas erradas, usava droga, mas as pessoas, ela tinha ali umas 3 ou 4 mulheres que lutavam para ficar com ele, né? Por incrível que pareça, e elas queriam estar com ele, e brigavam por causa do homem, né? Você vê que coisa? E um dia, uma dessas mulheres foi na igreja ali do meu pai, lá em casa, e essa cena por algum motivo me marcou, porque eu vi ela chorando o culto inteiro, irmãos. Eu era pequeno, eu vi essa mulher chorando o culto inteiro, quebrantada. Mas quando acabou o culto, meu pai foi conversar com ela. Ela diz assim, eu fiz um voto com o Senhor. Ela nunca tinha ido na igreja. Se o Senhor me devolver o meu marido, namorado, que ela morava com ele, eu vou servir ao Senhor. O desejo daquela mulher não era por Jesus, mas ela procurou Jesus porque ela tinha um outro objetivo maior na vida dela que Jesus, que era estar casada com aquela certa pessoa. Então, quando Jesus pergunta, o que você deseja? Por que você está atrás de mim? Por que você quer ser meu discípulo? Essa é a pergunta do discipulado. Qual é a sede, a fome do seu coração? Se você acha que ser discípulo de Jesus vai ser uma ponte para um Deus maior na sua vida, assim como aquela mulher, infelizmente, nem mesmo permaneceu na igreja, nem mesmo conseguiu o que ela queria, a gente também não tem condição. Então eu devolvo essa pergunta hoje, primeiro para mim, e depois para vocês. Por que vocês estão aqui? O que vocês estão procurando? Qual é a sede que moveu vocês a buscar Jesus? É certo que nós procuramos Jesus muitas vezes por causa da dor, não tem problema. Mas eu me lembro de uma outra pessoa, o meu pai, que eu já testemunhei. Quando ele entrou na igreja pela primeira vez, existia uma fome dele por Jesus. Meu pai era alcoólatra, mas o que ele estava procurando era alegria. O que ele estava procurando era paz de espírito. O que ele estava procurando era algo que preenchesse um vazio. E quando ele encontrou isso, e uma jovem que estava pregando perguntou assim, alguém aqui nessa noite está cansado e quer receber o alívio de Jesus, quer receber a paz de Jesus, quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos. Meu pai ficou em pé e gritava, eu quero esse Jesus para a minha vida, porque ele encontrou em Jesus a fonte principal da sua existência. É por isso que ele nunca mais bebeu depois daquele dia. Vamos para dizer glória a Deus. É por isso que ele se tornou um homem de Deus, um pastor, uma grande referência. Já morreu faz 20 anos, até hoje a gente lembra do que Deus fazia através da vida dele, porque ele tinha um foco na vida dele. O que ele estava procurando, ele encontrou em Jesus. Não era apenas os benefícios, não é errado, né? Mas Jesus, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual é a motivação do seu coração para estar aqui? Sabe, irmãos, algumas perguntas precisam ser feitas. E hoje talvez o Espírito Santo te faça algumas perguntas. Porque quando a resposta dessas perguntas revelam a nossa identidade. E a tua identidade, ela é extremamente... ela é o fator principal pelo estilo de vida que você vive.
dependendo da identidade de quem você, né, da identidade que você assumiu, isso vai te fazer tomar decisões certas ou erradas. E quando você busca Jesus por quem Ele é, Ele te dá a verdadeira identidade. Você é amado, você é filho, você é herdeiro. Ele morreu na cruz por você. Quero ouvir um amém, igreja? Então você passa a ter a motivação certa.